mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Lá, 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 lá. Essa parte tem que reescrever. Sejam bem-vindos à História no Boteco da Thay, pra gente falar daquele assunto extremely maximus supreme quando a gente trabalha com história do Rio Grande do Sul, que é o movimento Farroupilha, ou Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, mas não é tudo a mesma coisa. Vamos começar com essa crítica, né? Não dá pra cantar todo o nosso hino. Ai, Tainá, mas é o nosso hino, como é que a gente não vai cantar? Amores, a sociedade, ela aprende, ela evolui, ela se transforma. Então tem muitos povos virtuosos que infelizmente eles acabam por ser escravos. Então a gente tem que dar uma repensadinha no hino. Não tô dizendo que ele vai mudar agora, amanhã ou depois, mas a gente entender que todo povo que vira escravo é porque ele não tem virtude, estamos um pouco equivocados. Bora lá! Hoje é dia da história do Rio Grande do Sul, aqui no Boteco da Thay. O meu copo preferido para falar de história do Rio Grande do Sul, mas eu não posso citar nomes. Então, gente, que assunto tão famoso é esse, o qual a gente tanto se abraça aqui no Rio Grande do Sul e a gente tanto fala sobre, que é o movimento Farroupilha. A gente precisa, como eu já falei, eu vou sempre repetir para vocês, estudar o Rio Grande do Sul, tirando o Rio Grande do Sul da bolha. A gente precisa aprender a conversar e dialogar sobre o Rio Grande do Sul, entendendo que ele é parte de um território global, de um território cheio de influências. Ele tem uma história própria? Óbvio que tem. Todos temos, eu tenho, vocês têm a história de vida de vocês, mas isso não quer dizer que a gente não esteja articulado com as outras situações que estão acontecendo ao nosso redor. E o movimento Farroupilha, ele tem muito disso. A gente costuma estudar ele de uma forma muito reduzida e isolada e esquece que existe um universo ao nosso redor. Primeiro, por que é diferente o movimento Farroupilha da Guerra dos Farrapos da Revolução Farroupilha? Eu não deveria entender que é tudo a mesma coisa? Não. São coisas diferentes. A gente chama por movimento Farroupilha todo o processo que engloba, desde o surgimento deste movimento até a finalização dele. Guerra dos Farrapos é uma coisa, Revolução Farroupilha é outra coisa, e a gente já vai ver qual é a diferença disso tudo. Primeiro, pessoal, vamos contextualizar esse movimento Farroupilha, por favor. O Brasil, que recém tinha nascido no ano de 1822, enquanto uma nação organizada, vamos deixar isso bem claro. Porque isso não quer dizer que no território onde o Brasil se formou não tenha tido história, pessoas, gente, vida, seja lá o que for. Então este Brasil, ele passa por um processo de centralização do poder. Que centralização é essa? Quando acontece a independência, quem vai promover este movimento pela independência do Brasil é o Dom Pedro I. E ele chega a ser, inclusive, o cara que foi o responsável por proclamar a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Beleza? Aquele ambiente da América, né, que era um ambiente tão confuso, um ambiente ainda se formando, com novas referências e tudo mais, ele acaba se tornando também um ambiente problemático. Porque no momento em que se declara a independência do Brasil, a gente também precisa estabelecer as fronteiras do Brasil. E se a gente for daí sim puxar nesse cenário o recorte para onde o Rio Grande do Sul se formou, nós temos pessoas que são proprietários de terras e de gado dos dois lados dessa nova fronteira, que atingiria tanto a Argentina e o Uruguai quanto o Rio Grande do Sul. Então, se eu tenho uma fronteira, agora eu tenho taxa de aduana, eu tenho negociações internacionais, então muda muito esse cenário. O reinado do Brasil, gente, vai passar por uma situação que é a seguinte. O Dom Pedro I, ele vai ficar no governo, no chamado Primeiro Reinado, de 1822 até 1831. E ele vai renunciar ao seu cargo de imperador. O grande problema é que ele deixa no lugar o seu filho. E por que isso é um problema? Porque o menino tem 5 anos de idade. Tu tem alguém de 5 anos de idade na tua família? Ou conhece alguém? Essa pessoa está apta a conduzir o país? Ah, no lugar do Bolsonaro? Ah, não, tranquilo. Aí eu também, a Kate também, minha filha. A Kate é uma cadela, minha filha. O Dom Pedro, que vai ser futuramente, quando assumir como rei, o Dom Pedro II, ele ainda não tem condições de assumir o país com 5 anos de idade. Então a gente vai passar por um período chamado de período regencial, onde alguns regentes vão assumir o poder do país de uma forma provisória, até que o imperador, que tem direito à sucessão do trono,
possa ter condições e idade suficiente para assumir o poder. É justamente dentro deste cenário que o movimento Farroupilha vai surgir, num período em que há instabilidade política no centro do poder. Gente, por que o movimento Farroupilha então é um movimento regencial? Porque ele está dentro do período da história do Brasil que a gente chama de período regencial, onde há um chamado vazio de poder que vai ser assumido por pessoas que vão tentar suprir essa lacuna deixada pelo Dom Pedro I, que renunciou, e pelo Dom Pedro II, que não pode assumir o poder ainda com a idade que ele tem. Como que vai se dar o movimento Farroupilha? Ele vai ter a eclosão dele no ano de 1835. Quem já estudou Rio Grande do Sul provavelmente já vai ter lido sobre a tomada de Porto Alegre por Gomes Jardim Onofre Pires. Por que a gente tem essa tomada de Porto Alegre e tudo mais? Porto Alegre é a capital. E aí no momento em que tu chega ao centro do poder é que tu vai conseguir deflagrar de fato um movimento organizado. E aí a gente vai ter a partir do dia 20 de setembro de 1835, essa data do 20 de setembro, considerado o Dia do Gaúcho, é que vai se iniciar a chamada Revolução Farroupilha. E ela dura 10 anos. Não, ela dura 1 ano. O quê? Mas eu li no livro lá do tio, da mãe do Badanha, que eram 10 anos. Já vou explicar. Passado praticamente 1 ano que o movimento começou, ou seja, no dia 11 de setembro de 1836, vai ter um cara chamado General Antônio de Souza Neto, que ele vai fazer o quê? Após uma vitória muito vantajosa dos Farroupilhas, ele vai proclamar a chamada República Rio-Grandense. E é neste momento que a Revolução Farroupilha, entre aspas, se encerra. Qual que é a diferença? A revolução, conceitualmente, ele é um movimento que ele visa realizar uma transformação. Então eles tentaram transformar o sistema que existia no Império do Brasil, não tiveram sucesso nesse processo. Eles decidem proclamar a independência do Rio Grande do Sul de forma que o Rio Grande do Sul fosse uma nação à parte do restante das outras nações da América, assim como o Uruguai havia proclamado sua independência em 1824 após a Guerra da Cisplatina. Então, 11 de setembro de 1836, quando o Neto vai conseguir proclamar a República Rio-Grandense, aí a gente vai mudar o status de todo esse movimento Farroupilha e a gente entra no que a gente chama de Guerra dos Farrapos. E por que isso é diferente? Porque agora eu tenho essa nação que é referente ao Império do Brasil lutando contra esta nação que é referente à República do Rio Grande do Sul. São estados independentes. Qual a intenção de cada um? O Rio Grande do Sul está lutando para permanecer livre e independente do Império Brasileiro. E o Império Brasileiro quer o quê? Fazer com que o Rio Grande do Sul volte a ser uma parte dos seus domínios. Importante pensar o quê? Nem todo o Rio Grande do Sul aderiu ao movimento Farroupilha. A gente não pode pensar nessa fase com o mapa do Rio Grande do Sul bonito, né, desenhadinho e tudo mais, como se tudo isso fosse independente, porque não. Tanto que o lema de Porto Alegre, que é a nossa capital, é qual? A muito leal e valorosa Porto Alegre. Leal e valorosa para quem? Para o Império do Brasil. Porto Alegre não se tornou parte da República Rio-Grandense. Então, por isso que a gente vai ter outras capitais. As nossas capitais, elas foram Piratini, Caçapava e Alegrete. Agora, deem uma olhada no mapa e vamos pensar sobre essas capitais. Se a gente olhar aqui no mapa, observem comigo essa disposição geográfica que essas capitais tiveram. Estão vendo? Elas foram andando em direção ao oeste. Porque à medida em que o tempo vai avançando, os Farroupilhas eles foram sendo derrotados e vindo cada vez mais em direção ao oeste. Por isso que é Piratini, Caçapava e Alegrete. A gente vai andando no mapa de uma forma a conseguir organizar essa república rio-grandense, para que ela consiga se sustentar. E nos 5 primeiros anos deste movimento vai ser um movimento com êxito. Só que esses 5 primeiros anos, pensem comigo, vão de 1835 a 1840. Em 1840 vai ser dado o chamado golpe da maioridade. O Dom Pedro II, com 14 anos de idade, vai ser considerado apto a assumir o poder. Que golpe da maioridade é esse? Vai ser determinado de uma forma muito rápida que com 14 anos você tem a maioridade e você pode assumir um cargo de poder. Assim que ele assume, isso já deixa de valer. Então não tente tirar a sua carteira de motorista se você tem menos de 18 anos. Não vai adiantar mais, já passou, não é tão simples assim. Por que os próximos 5 anos, então, eles vão marcar essa derrocada dos Farroupilhas? Porque é quando o Dom Pedro II assumir, ele consegue reestruturar toda
a monarquia do Brasil para conseguir consolidar a sua unidade territorial. Tá, mas com 14 anos ele consegue fazer isso? Sim. Você tem 14 anos? Não consegue? Eu também não conseguiria nos meus queridos. Eu mal sabia. Não vou terminar a frase. O Dom Pedro II, gente, ele foi educado dos seus 5 anos de idade até os 14 para ser imperador. Então ele tem uma educação voltada toda para o cargo que ele vai ter que assumir assim que a maioridade chegar. Como já tem muitos problemas acontecendo nesse Império do Brasil, nesse chamado período regencial, é mais seguro e mais fácil entender que ele já tem condições de assumir o poder antes de fazer 18 anos do que qualquer outra atitude a ser tomada. Então ele, super articulado com o Duque de Caxias e super articulado com o José Bonifácio, que foi o seu tutor, foi o cara que cuidou, criou e educou ele, porque o pai abandonou, né? Não é novidade aqui, né? No mundo que a gente vive. O pai abandonou, voltou para Portugal e deixou o guri aqui a ser criado por outras pessoas. Então, quando ele assume o poder, ele já tem sim uma preparação para fazer isso. Então, ele consegue se articular de uma forma tão proativa que ele vai conseguir aniquilar os movimentos revoltosos que estavam acontecendo. E o movimento Farroupilha é só mais um. A gente gosta de ser mais importante. Farroupilha! Não, a gente é só mais um movimento que foi deflagrado durante o período regencial, que vai ser abafado, contido, controlado e derrotado durante o governo Dom Pedro II. Chega a 1845, que é assinado o Acordo de Paz, Ponte Verde, a atual cidade de Dom Pedrito e tudo mais. Os farroupilhas, eles não têm mais opção, pessoal. Não tem como lutar contra o Império do Brasil. A gente não tem força política para isso. A gente não tem força militar para isso. A gente não tem força econômica para isso. Então, nos livros de história, como eu já tinha falado no outro episódio, que a gente fez um apanhado geral da história do Rio Grande do Sul, aparece como, a gente quis ser brasileiro. Não, amores, a gente quis ser independente. Era isso que a gente queria, só que a gente não conseguiu. Então não fala assim, que dói. Doeu quando a primeira vez que eu escutei, doeu também. Mas aí, meus queridos, vocês pensam. Não falei do charque, dos altos impostos sobre o charque. Não falei dos nomes dos generais. E eu fiz isso de propósito. Eu fiz de propósito. Porque a gente acaba caindo numa seguinte cilada. É cilada, Bino? A gente acaba enaltecendo esses nomes dos nossos generais, líderes, seja lá o que for, e não para pensar em outras questões. Se o movimento Farroupilha foi derrotado, se a gente tinha um grupo de generais que eram escravocratas, e eles eram, e latifundiários, e eles eram, e eles estavam pensando somente no benefício próprio, para não perder poder, riqueza e tudo mais, é verdade. A gente gosta do Rio Grande do Sul por quê? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Quando eu comecei a entender um pouquinho de história, antes de entrar no curso de história, foi a pergunta que eu me fiz. Eu digo, por que eu gosto de tudo? Por que eu gosto de ir pra Nath, ver o pessoal dançando? Por que eu gosto da ciranda? Por que eu gosto de tudo bonito? Se tá tudo errado. Porque a gente aprendeu errado. E a gente precisa reaprender a aprender. Tem muita coisa para se orgulhar dentro do movimento Farroupilha. Só que a gente acostumou a se orgulhar da coisa errada. E vou dizer para vocês alguns exemplos. Soldados. Tá? Quem eram os soldados recrutados para fazer um exército Farroupilha, um exército da República Rio-Grandense? Gente pobre. Pessoas que elas geralmente serviam a esses generais, porque os generais, eles eram donos de grandes fazendas e propriedades, então eles precisavam recrutar exércitos. Esses caras eram fiéis a esses proprietários de terras e acabavam sendo parte dos seus exércitos. Então, eu particularmente, eu tenho muito orgulho desses soldados, porque quando eles foram lutar e quando eles morreram, eles fizeram isso acreditando que eles estavam lutando por liberdade. Eles não sabiam que eles estavam lutando pelos interesses dos proprietários de terras. Então, esses caras, eu tenho muitos aplausos para esses caras. Outras pessoas para se orgulhar, os escravos do Rio Grande do Sul. Chegou a se formar à frente dos lanceiros negros. Esses caras eram homens escravos e eles tiveram uma negociação. Venha lutar em prol do movimento Farroupilha, que se nós vencermos você tem a liberdade. Esses caras também lutaram por liberdade e eles foram vergonhosamente traídos por um dos líderes do movimento Farroupilha, que às vezes aparece como um grande herói, que é o Davi Canabarro, que ele articulou o massacre de Porongos. Quando eles perceberam em 1844 que não tinha como vencer essa guerra dos farrapos contra o Império do Brasil, eles preferiram assassinar
toda essa frente de lanceiros negros para não correr o risco de dar a liberdade para os homens negros. Isso é muito sério e eu me orgulho destes homens gaúchos que lutaram em prol desse sonho de liberdade. E as mulheres? A gente vai falar da Anitta? Podemos. A Anitta Garibaldi, ela se tornou um ícone enquanto uma das mulheres que participou da história do Rio Grande do Sul. Qual que é o grande problema? Ela não é a única. Ela foi uma escolhida entre tantas para consolar as mulheres de que elas tinham ali a sua participação. Amor, fica tranquila, ninguém esqueceu de você, vocês fazem parte, sim. Tá aí, Anitta. A Anitta, ela só se tornou famosa porque ela recebeu nas costas o sobrenome de um dos grandes generais, que é o Garibaldi. O nome dela é Ana Maria de Jesus Ribeiro e ela se tornou famosa por ser Anitta Garibaldi. E sabe como que ela foi pra guerra? Como vivandeira. O que é vivandeira? É China. As vivandeiras eram mulheres que elas acompanhavam boa parte do movimento Farroupilha através das carretas. E quem eram essas mulheres? Muitas mulheres empobrecidas, muitas mulheres sem outras alternativas de vida, que optavam em seguir o movimento Farroupilha porque a vida não lhes dava muitas opções. E aí o que elas faziam? Ao ingressar nessas fileiras junto, a essas carretas e tudo mais, elas acabavam tendo de servir ao exército Farroupilha de diversas formas. Elas podiam ser enfermeiras, elas podiam esperar o fim de um confronto e auxiliar os soldados com os ferimentos que eles tivessem durante um confronto. Elas podiam também ser cozinheiras. Durante os acampamentos, elas tinham algumas habilidades que elas haviam aprendido em suas casas, que elas vão trazer para aquele acampamento, para elas conseguirem auxiliar de alguma forma. Elas podiam ser guerreiras. Elas podiam ir para o combate e muitas delas iam. Porque se você está num ambiente de guerra e acontece um ataque surpresa ou coisa do tipo, ninguém vai se preocupar se é mulher, homem, criança, ou seja lá o que for. Guerra é guerra. Quer a gente goste ou não. E aí vem essa outra situação. Elas também serviam como mulheres. Elas também prestavam os seus serviços enquanto acompanhantes de muitos generais. E aí eu lamento dizer, eles foram pra guerra ser fiéis às suas esposas? Não, amores. Se existe algum relato lindo, bonito, poético disso, eu admiro. Quando eu preciso me orgulhar da história do Rio Grande do Sul e das mulheres do Rio Grande do Sul, meus queridos, doa quem doer, eu penso nas chinas. Eu penso naquelas mulheres que elas abriram mão de todos os conceitos que o século XIX impunha a elas para ser mulheres, para sobreviver e para lutar por uma causa que elas acreditavam que era justa. Então, se neste momento, fazendo essa reflexão, você entrar em conflito com aquilo que você acredita, dá um tempo e apenas pense no seu momento atual. Quem são as pessoas que você valoriza, aplaude e entende como sendo pessoas que mantêm a sociedade andando? Ou outra reflexão, pense assim, se no futuro a história for escrita como ela é escrita agora sobre o passado, tu que tá me ouvindo agora, tu faz parte da história? Ou tu não é nada? Porque se a gente seguir reproduzindo a história dessa forma, onde só aparecem os grandes generais e tudo mais, o limiar de pessoas que vão aparecer nessa história é muito pequeno. E eu sei que vocês merecem mais, eu sei que vocês fazem mais. A gente tem muita coisa para se orgulhar das pessoas que viveram no Rio Grande do Sul, só que a gente se acostumou a se orgulhar das pessoas erradas. Das pessoas que não merecem tanto valor, porque teve gente que morreu de verdade acreditando por um ideal, outras não. Vamos tentar ampliar esses horizontes dessa reflexão. Vamos tentar pensar no movimento Farroupilha de uma forma mais abrangente e vamos tentar não nos limitar a achar que o Rio Grande do Sul é uma bolha louca, merecedora de todos os créditos e tudo mais. O Rio Grande do Sul é feito de seres humanos. A história do Rio Grande do Sul foi feita de pessoas humanas como eu e como vocês. E enquanto a gente não aprender a ver isso, enquanto a gente não tiver pessoas que te deem um copo simples, que digam que você é uma amiga incrível, a gente está escrevendo a história do jeito errado. E isso depende de todos nós. Então guarda essas reflexões e vamos pensar sobre isso e pensar que o Rio Grande do Sul ele merece muito mais. Tem muito mais gente esperando pelas suas páginas na história do que aquelas que a gente já escreveu, decorou e reproduziu. Então, deixa os comentários aí, deixa o likezinho na parceria se quiser e um beijo, a gente se vê na próxima.